Hoje eu tô com um problema aqui de obras perto da rua onde eu moro. Bacana. E aí, pessoas? Thiago aqui. Hoje eu tô com a minha Wacom tablet de desenho, ou a mesa digitalizadora, como algumas pessoas preferem falar. Mas que é nome horroroso, eu concordo. Hoje eu vou mostrar uma dicasinha no Krita que é útil, é bacana. Apesar do vídeo ser um pouquinho longo, ele pelo menos é útil na hora de ensinar como é que eu vou usar alguns recursos. Tem alguma semelhança com um recurso específico do Photoshop, mas ele também tem diferenças básicas cruciais para fazer bom uso dele. Agradecimentos também ao GnuGraph desse ano de 2022 que me ensinou esse processo. Também graças ao Sami Souza, que é um ilustrador que trabalha com software livre, que me deixou bem surpreso com o conteúdo dele. Então vão meus agradecimentos a esse pessoal todo e bora pro vídeo. Bom, isso aí. Primeiro é o seguinte, eu estou no Krita, mas a ideia é a seguinte. Eu tenho uma imagem aqui qualquer que eu preguei no FreePic e cada objeto desse que está aqui na imagem é um objeto diferente. Tá? Para poder fazer esse tipo de trabalho tem que trabalhar com objetos diferentes. Como é uma imagem com tudo achatado, tá? Quando você faz o JPEG, um PNG ou alguma imagem para saída final, ele vai achatar todas as camadas e vai deixar tudo mesclado, tudo junto num único objeto. E aí quando eu volto no objeto original, esse objeto aqui pode ser trabalhado individualmente no arquivo de editor, que no caso pode ser Photoshop, Affinity, o GIMP, o Krita, por aí vai. Só que o Photoshop tem uma função chamada Smart Objects, que significa objetos inteligentes. Cada um desses objetos, quando eu duplico, ele preserva o formato original dele, a condição de cores, e aí eu posso trabalhar o posicionamento dele pela imagem, pelo espaço da imagem. E essa questão do objeto inteligente, o Smart Object, quando eu clico duas vezes na camada, ele abre um novo arquivo, esse arquivo eu edito e jogo de volta para o Photoshop. Pô, bacana, isso é bem funcional, é bem prático no quesito produção. Só que existe um problema, nem sempre os Smart Objects são tão eficientes assim, porque quem não souber usar direito a função pode acabar salvando o arquivo, ele não é Smart Object, aí volta a trabalhar nele, quando vai ver, pô, eu já fiz edição, mas eu não gostei dessa edição, quero voltar, e na prática não consegue voltar, resultado, dá uma certa dor de cabeça para quem não tiver muita experiência nesse tipo de trabalho. E aí o que eu vou ensinar é exatamente como fazer esses Smart Objects, ou objetos inteligentes, no Krita. Eu estou aqui no Krita, eu vou abrir um arquivo específico, tá? Uma pasta específica, com esses três arquivos do Krita, todos eles editáveis. O primeiro arquivo eu chamei de junção 00, porque é o primeiro da lista, que está dentro da pasta. O segundo é um arquivo que tem um fundo qualquer aqui, deixa eu até apagar esse cara daqui, que não faz sentido ficar. O terceiro arquivo, é um conjunto de cores, tal, e para quem entende impressão, vai reconhecer aqui as cores do canal, as cores básicas do canal, que é o CMYK. E o quarto objeto, RGB, né, para entender como é que as coisas funcionam. Então eu tenho saturação, então eu tenho preto, branco e tons de cinza, o colorido CMYK, que é para impressão, e o colorido RGB para monitor. No arquivo junção, eu vou vir aqui nesse maisinho à direita, tá? Vai ter essa setinha, e vou pegar, adicionar camada de arquivo. Como todos os arquivos estão na mesma pasta, camada de arquivo, o nome da camada eu vou falar como fundo, porque é o nome da camada que eu vou trabalhar agora. E vou clicar no pastinha que está aqui do lado. Isso funciona tanto no Mac, quanto no Windows, quanto no Linux. E aí sem escalonamento, ajustar o tamanho e tal. Como está tudo no formato A4, então não vai ter muito problema de escalonamento. E aí eu tenho esse objeto aqui. Vamos colocar o segundo objeto por cima dele. Camada de arquivo. Qual é o nome da minha camada? É objeto. E depois eu tenho o superior aqui. Vou voltar lá na minha pasta e colocar o objeto. E vai ficar por cima. No terceiro arquivo, camada de arquivo, vou dar o nome de superior e colocar lá o terceiro arquivo. E isso vai funcionar para quantos arquivos você quiser. E aí está aqui os três objetos. A vantagem desse método de trabalho qual é? Eu vou fechar os arquivos aqui que estavam abertos, só para definir, e vou salvar o meu arquivo junção. Ele já saiu o asterisco aqui que precisava salvar. Quando eu clicar nesse objeto, eu posso editá-lo, que no caso, esse símbolozinho aqui à direita, que é um símbolo de atualização, vai mostrar que ele é 100% atualizável o tempo todo. Eu vou mudar o tamanho dele, desse carinha daqui, vou clicar na pasta e ele foi para o arquivo que eu estava trabalhando. Selecionei os três arquivos,
Opa, as 3 camadas, isso está estranho, ok. Eu vou colocar todo mundo numa única camada, agrupar, e esse agrupar eu vou vir aqui e... Oi, não era para fazer isso. Não entendi o porquê. Vamos ver se eu consigo reduzir aqui, para ver se funciona. Se funcionar... Para você que acompanha o canal, saiba que todos os dias 9, 18 e 27 dos meses teremos vídeos novos aqui. Então corre lá, fica atento, marca na agenda e acompanha a gente. Olha, curioso, não era para fazer isso. Eu não pedi isso. Vamos ver se eu consigo tirar esse cara daqui. Deletei e deletei. Pronto, tá aqui agora certinho. Se eu quiser tirar todo mundo do mesmo objeto, eu posso tirar esse agrupar, porque eu só precisava trocar ele de tamanho todo mundo junto. Então esse agrupar vai para o lixo. Vou salvar o objeto, salvei, e lá no arquivo junção, ele deveria estar atualizando, que não era para estar assim. Vamos fechar isso aqui, volta para esse cara aqui, agora funcionou. Como eu tenho o objeto principal todo definido, deixa eu ver se ele vai, foi, beleza? Ele cria alguma coisa aqui que ele não me deixa trabalhar. Muito curioso isso, sabia? Eu só queria mudar o tamanho, mais nada, e ele não me permite. Vamos ver se eu consigo fazer isso assim. O cubo foi. Salvei o cubo. Veio para cá e não consigo mudar a posição dele. Ok, mas lá no meu original eu posso mudar. Salvei aqui e ele salva ali também. Beleza, funcionou aqui. Vamos ao segundo objeto. Aqui o processo é mais ou menos esse aqui. Tenho vários objetos no meu trabalho e posso trabalhar ele indefinidamente. Tá? Lembrando que se eu deletar esses trequinhos aqui, ele pode ficar de formato independente no trabalho final. E olha só, vou lá, funcionou, atualizou. Vamos voltar com as cores aqui. Vamos lá na junção e... Vou lá, apareceu. Bacana. Era isso que eu queria que acontecesse. Porque cada um dos objetos que eu estou trabalhando, ele está funcionando como um objeto independente à parte. E isso é o Smart Object do Photoshop. Se eu pegar o último objeto aqui, que eu ainda não tinha aberto, só para mostrar, tá aqui, eu vou criar uma... Isso daqui tá pronto? Tá pronto. Vamos pegar aqui uma tinta qualquer, colocar um azul maluco por aqui, que eu não tinha usado. Um azul, verde, coisa do tipo. Estou numa camada de cima e eu quero um verde. Bora ver. E vou salvar. Na hora que eu salvar, lá na junção, aparece o objeto. Se eu deixá-lo invisível, aparece o do fundo. Por que isso é funcional na hora de usar tanto o Photoshop quanto o Krita, quanto outros arquivos em outros programas? É a possibilidade de trabalhar com diferentes arquivos num único. E como toda vinculação dele é feito... Deixa eu salvar isso aqui, para assumir isso aqui do fundo. Isso aí. Como toda vinculação é feita de maneira externa, ou seja, eu tenho uma pasta onde estão todos os arquivos juntos num único local e cada um desses objetos pode ser trabalhado individualmente, só chegar lá no meu objeto e fazê-lo funcionar como se fosse um único objeto final. Isso é muito útil. Como faz um bocado de tempo que eu não venho usando o Photoshop e alguns recursos dele, e também não uso uma tábua de desenho faz tempo, o desenho ficou ruim, não foi à toa, né? Preciso praticar mais. Mas o mestrado e possivelmente futuro doutorado vai me colocar numa situação bem complicada de prática e desenho. Então eu vou precisar ficar um bom tempo trabalhando nos textos antes de voltar a desenhar. Então vai demorar um tempo aí para voltar a desenhar de maneira relativamente decente. Em contrapartida, pelo menos aí deu para ajudar vocês em alguma coisa. Mostrei como é que funciona. Muito obrigado, Sami, pelo trabalho lá no GnuGraph. Muito obrigado, Cadu, por vocês terem feito um ótimo trabalho ensinando as pessoas como é que faz os negócios bem bacanas. E sim, todos os anos eu acabo vendo coisas do GnuGraph, aprendo coisas novas, é muito legal e tento passar para a galera justamente por conta dessa diversidade de possibilidades que existem para trabalhar nos programas livres. E isso, putz, não tem comparação. Tá? Para quem veio do Photoshop, que, nossa, vou trabalhar com Smart Object no Krita, então. O nome do vídeo tem uma informação bacana que é camada dinâmica. Eu acho que é muito mais coerente o nome camada dinâmica do que objeto inteligente. Até porque ele é uma camada. E dentro dele tem diversas outras camadas. Então vai virar um grupo. Um grupo dinâmico, alterável, manipulável, ad eterno e infinitamente. Isso é muito bacana. Isso facilita para quem usa. Então, o entendimento entre Smart Object, em vez de ser objetos inteligentes, eu coloco como camada dinâmica, porque todo objeto é uma camada no final. Mas, de qualquer forma, independente do nome, Smart Object, camada dinâmica ou objetos inteligentes, neste caso, é tudo a mesma coisa. Espero que tenha ajudado, espero que gostem. Dê o like, curta bastante, apoie o canal aí, porque a gente está chegando longe. É também interessante deixar o recado de, galera,
me faz aí chegar a 1000 inscritos, porque, putz grila, é um trabalho fantástico que eu tô fazendo, tô ajudando muita gente, não tenho recebido tanto retorno, mas tá ajudando, então isso é o que eu acho mais importante. Monetizar o canal só vai acontecer depois de virar com 1000 usuários, 1000 pessoas dentro de inscritos, né? Então, eu tô atingindo, se um dos meus vídeos chegasse a 1000 e poucas pessoas e todas elas entrassem como inscritos, já seria ótimo, mas a coisa não é bem assim. Eu venho acompanhando uma série de outros canais e realmente tá oscilando entre 10% e 25% a quantidade de likes em relação à quantidade de views. Também não chega a mesma quantidade de inscritos e isso é muito estranho na plataforma do YouTube. Em contrapartida, pelo menos fiquem sabendo que estamos no caminho. Obrigado a todos, curtam muito, usem bastante o programa. Tem uma pesquisa que eu estou fazendo, vou deixar o link na descrição para vocês responderem o que acharem interessante dela e até o próximo.